Vamos lá, gente. Vamos abrir a Bíblia aí em Apocalipse capítulo 13. Apocalipse capítulo 13. A gente vai fazer uma revisãozinha rápida do que a gente viu semana passada. E a minha ideia é a gente conseguir acabar hoje, pelo menos a primeira parte, a primeira besta aí do capítulo 13. Aí na semana que vem conseguir acabar com a segunda besta. Apocalipse capítulo 13, nós lemos a partir do versículo 1. E diz assim a palavra de Deus: Vi uma besta que saía do mar, tinha 10 chifres e 7 cabeças, com 10 coroas, uma sobre cada chifre, e em cada cabeça um nome de blasfêmia. A besta que eu vi era semelhante a um leopardo, mas tinha pés como os de urso e boca como o de leão. O dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal, mas o ferimento mortal foi curado. Todo mundo ficou maravilhado e seguiu a besta. Adoraram o dragão que tinha dado autoridade à besta e também adoraram a besta, dizendo: quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela? A besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas, e lhe foi dada autoridade para agir durante 42 meses. Ela abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome e o seu tabernáculo e os que habitam nos céus. Foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Foi-lhe dado autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a criação do mundo. Aquele que tem ouvidos, ouça. Se alguém há de ir para o cativeiro irá. Se alguém há de ser morto à espada haverá de ser. Aqui estão a perseverança e a fidelidade dos santos. Então vi outra besta que saiu da terra com 2 chifres, como de cordeiro, mas que falava como dragão. Exercia toda a autoridade da primeira besta em nome dela, e fazia a terra e os seus habitantes adorarem a primeira besta, cujo ferimento mortal havia sido curado. E realizava grandes sinais, chegando a fazer descer fogo do céu à terra, à vista dos homens. Por causa dos sinais que lhe fora permitido realizar em nome da primeira besta, ela enganou os habitantes da terra. Ordenou-lhes que fizesse uma imagem em honra à besta que fora ferida pela espada e contudo revivera. Foi-lhe dado o poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de modo que ela podia falar e fazer que fossem mortos todos os que se recusassem a adorar a imagem. Também obrigou todos os pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser que tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Seu número é 666. Então, como eu disse, nós vamos ficar na primeira parte, mas nós vamos fazer uma pequena revisão do que nós falamos semana passada. Algumas coisas, para quem está chegando agora e para quem não pegou o estudo sequencial, vai parecer meio sem pé, sem cabeça, porque demanda um certo conhecimento prévio, né? Todas as aulas estão gravadas, estão no YouTube ou estão no podcast da igreja, tá bom? Então, se você quiser lá, são mais de 25 aulas, é mais de 20, desde o capítulo 1, então eu estou construindo isso aqui, então talvez hoje fique um pouquinho perdido para vocês que estão chegando, mas estão lá disponíveis, e o capítulo 13 começa uma nova sessão, eu acho que também não vai ficar tão difícil assim de entender.
Então nós vimos aqui que no capítulo 13 nós temos uma divisão, nós podemos dividi-lo em duas partes. Primeiro nós temos uma besta que sai do quê? Do mar, certo? A besta que sai do mar, que vai compreender do versículo 1 ao versículo 10, e uma besta que sai da terra, uma besta que sai do mar, e uma besta que sai da terra. A besta que sai da terra, então, vai do versículo 11 ao final. Então, os dois aí, eles estão falando de duas pessoas, porque se você se lembra do nosso estudo em Daniel, quando a gente falou sobre Daniel, quando Daniel ele tem a visão no Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 7 e em diante, quando ele vê, ele está na beira da praia, né, e ele vê saindo no mar 4 animais, o que representam aqueles 4 animais? Qual que é a interpretação que o anjo dá para ele? Os 4 animais são 4 reinos. Então, o que são esses 4 animais, esse animal, essa besta saindo aqui? O que João, o que Jesus revelando a João quer nos mostrar, ou qual é o link que ele quer que nós façamos para entender isso aqui? No Apocalipse 13, o livro de Daniel, porque os animais são os mesmos. Então, o animal representam reinos, contudo, o reino sempre é representado por um rei. É por isso que nós temos lá em Daniel, nós temos, ó Nabucodonosor, tu és a cabeça de ouro, ou senão, quando o anjo fala, ó, o leão é o rei da Babilônia. Então, o reino é representado por um homem. Aqui não é diferente. Então, essa besta representa um reino, o reino final, o último reino, que há de se levantar sobre a terra, para o quê? Para se opor a Deus. Ele é o último, assim como o Egito se levantou contra o povo de Deus, a Síria se levantou contra o povo de Deus, a Babilônia se levantou contra o povo de Deus, os gregos se levantaram contra o povo de Deus, Roma se levantou contra o povo de Deus. Haverá um mais devastador, mais terrível do que qualquer outro reino do que já se levantou sobre a terra, contra o povo de Deus, a igreja, e contra Israel. Então existe ainda, esse é o último reino, é disso que João está falando aqui, mas dentro desse reino existe um homem, que é o rei, o governante, que é o próprio anticristo. Então essa primeira besta aqui está falando do anticristo. A segunda besta, ela quer dar glória para a primeira besta. Esse aqui então nós chamamos de o falso profeta, tá? Então, essas duas bestas são representações de reinos, na verdade, um é um reino, o outro é um animal, na verdade, o falso profeta ele é um líder religioso, um é um líder político, o anticristo ele é um líder político, e o falso profeta ele é um líder religioso. Então, como é de praxe na história, o que é mais poderoso do que você misturar religião e governo? Tem alguma coisa mais poderosa do que isso na face da terra? Misturar religião e Estado. Quando você mistura religião e Estado, você tem controle absoluto. Absoluto. É por isso que todos os outros reinos da terra, você vai ver isso demais na Bíblia, no Antigo Testamento, eles querem misturar o quê? Que as pessoas adorem o rei. Não era isso o intento todo do imperador romano, quando eles faziam estátuas para que eles adorassem eles? O que eles queriam fazer? Fazer com que as pessoas associassem o imperador romano com os deuses. Então ele tivesse tanto o poder político que ele tinha, mas também o poder o quê? Religioso. Que elas fossem devotas a ele, tanto por causa do poder da espada, que é o poder civil, quanto o poder do coração religioso, que é o temor dos deuses. Quando você junta essas duas coisas aqui, você tem um governo muito forte. E é isso, e essa é a estratégia de Satanás. Satanás é burro. Satanás sempre fez isso e ele vai continuar fazendo. Sempre que ele puder mesclar a religião com o governo, ele vai fazer isso. E aqui ele está fazendo isso. Um é um líder político, que é o anticristo. O outro é o líder religioso, que faz uma propaganda religiosa com relação ao anticristo. Então nós temos aqui o quê?
essa besta que sai do mar, então, aí nós comparamos na última semana com Daniel, capítulo 7, lá a gente vai ver, e lá em Daniel nós temos as mesmas figuras, o que? Nós temos, primeiro sai um leão, depois sai um urso com 3 costelas na boca, depois sai o que? Um leopardo, lembra disso? Com 4 asas, 4 cabeças, etc, etc. Então nós temos, depois sai o quarto animal, que é terrível, espantoso, com 10 chifres, etc. Então a gente está tirando isso aqui lá de Daniel capítulo 7, ou seja, Jesus está revelando lá de Daniel capítulo 7. Então nós já estudamos Daniel, já explicamos tudo aquilo lá. Então a ordem aqui é importante, a ordem qual? Primeiro leão, de Daniel, leão, urso, leopardo e o animal terrível e espantoso. A ordem aqui de João, ela está o quê? Invertida. A ordem está invertida. Aí nós temos então esse animal que parece um leopardo, aí nós temos pés de urso e boca de leão. A ordem inverteu. Por que a ordem está invertida? Porque está invertido o tempo. Lembra que Daniel está vendo reinos que ainda não aconteceram, ele está vendo do passado para o futuro. João está vendo do futuro para o passado. É por isso que essa ordem aqui está invertida. Então, coroas, chifres são sempre a representação de poder e reinos. Significa que esses são reinos que se levantarão sobre a terra. Então, eu já falei isso aqui sobre a questão do tempo. Aí, então, o mais importante que nós vamos ver aqui é o que Satanás está querendo fazer aqui. Satanás sempre quis imitar a Deus, ele sempre quis a adoração. Então, aqui o que nós encontramos no capítulo 13 é a falsa trindade, a paródia da verdadeira trindade. Porque nós temos Satanás, o dragão, no capítulo 12, que é uma representação, uma imitação de Deus. E aí nós temos então o anticristo, a primeira besta, a besta que sai do mar, que é a representação ou a paródia de Jesus Cristo, o falso Jesus Cristo. E nós temos o falso profeta, que quer dar glória para quem? Para o anticristo. Então ele é o falso Espírito Santo. Assim como nós temos a trindade, a verdadeira trindade, a santa trindade, nós temos uma trindade satânica aqui. Satanás está fazendo o quê? Ele está invertendo o quê? Aqui, imitando e invertendo, trazendo o que? Uma trindade maligna, trazendo uma trindade falsa. Então, assim como Jesus é a exata representação do Pai, lembra lá de Hebreus capítulo 1? Jesus é a exata representação, quem vê o Pai, quem vê a mim, vê ao Pai. Aí você vê aqui no capítulo 13, que você vê, havia uma besta que saiu do mar, tinha 10 chifres e 7 cabeças com 10 coroas, etc. Se você voltar para o versículo 12, para o capítulo 12, versículo 3, você vai ler isso aqui. Então apareceu no céu outro sinal, um enorme dragão vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres. E se você for para Apocalipse 17, quando você vê a mulher sentada na besta, é uma besta escarlate, uma besta vermelha. Então o que está querendo dizer aqui? O que João quer mostrar? O que Jesus quer nos mostrar aqui? Que assim como o Pai e o Filho são um, e se você vê o Filho, você vê o Pai, se você conhece o Filho, você conhece o Pai, aqui é a mesma coisa. É por isso que a representação do anticristo é a mesma da besta, da besta é a mesma do dragão. O dragão e a besta, eles estão um olhando para o espelho. Ele está olhando para o espelho, são a mesma coisa. Então, o que ele está querendo nos mostrar? Que o anticristo, ele é igual a Satanás, o próprio Satanás. Ele é a própria representação de Satanás encarnado. É isso que ele está querendo mostrar. Então, é por isso que ele está mostrando um depois do outro. Aí nós temos então, assim como o Filho, como Deus deu ao Filho todo o poder, né? Lembra de Mateus, quando Jesus ele vai enviar os seus discípulos para a grande comissão, ide por todo mundo, aí ele fala o quê? Todo o poder me foi dado no céu e na terra. Né? Aí a gente vai para Apocalipse, a gente vai ver isso direto em Apocalipse. E aí o que acontece? Aí a gente vê aqui no capítulo 13, que o dragão deu à besta o seu poder e grande autoridade.
Então, é essa paródia de quem está dando, o dragão dando a besta, é como Deus dando ao Filho. A gente não pode perder esse tipo. Se você perder essas coisas aqui, você não entendeu o capítulo 13. Porque a gente vê esse monte de interpretação doida aí do capítulo 13, mas o centro do que ele está querendo passar aqui a gente não pega. A gente quer interpretar o que são as 7 cabeças e etc, o que é os chifres, o que é isso. Capítulo 17 a gente vai lidar com isso. Eu não vou explicar isso aqui agora, porque no capítulo 17 a gente já vai lidar com isso, de novo. Então, não tem por que eu explicar isso aqui agora. Eu quero agora explicar o quê? O que Jesus está querendo nos ensinar com relação à natureza de quem é o anticristo e o falso profeta. Ele é uma imitação da Trindade, uma falsa imitação. Então, assim como Deus deu ao Filho todo o poder, aqui Satanás, abre aspas, está dando todo o poder à besta, ao anticristo. Mas Deus é quem tem toda a autoridade. Isso vai ficar claro por esse monte de textos que eu usei aqui. Todos esses textos aqui estão dizendo assim, e Deus deu autoridade, e foi dado a autoridade. A autoridade está nas mãos de Deus. A autoridade que Satanás deu ao anticristo é uma autoridade que foi dada a ele por Deus. Ele só pode dar porque Deus deu para ele. Ele não tem autoridade. A autoridade está nas mãos do Senhor. E Satanás só pode agir porque Deus permite que ele haja. E foi dado a autoridade à besta para guerrear contra os santos. Por quem foi dada a autoridade? Por Deus. Quem permitiu que os santos fossem mortos? Foi Deus. Quem permitiu que eles fossem cativos, fossem mortos à espada? Foi Deus. Foi Deus. Aí então nós temos a imitação da ressurreição no versículo 3, porque no versículo 3 nós temos, diz assim, uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal, mas o ferimento mortal foi curado. Gente, o que é isso daqui? Se você voltar para o capítulo 5, versículo 6, é exatamente, em grego, as palavras são as mesmas do que é usado para quando o João vai descrever Jesus, lá no capítulo 5, versículo 6, que ele é aquele que parecia ter sido degolado, morto, é Jesus. Então aqui mais uma vez está tendo esse contraste, que no inglês ou no português não vai ficar muito claro, mas quando você vai para o grego fica claro, as mesmas palavras, que ele está querendo fazer uma paródia, uma imitação da ressurreição de Jesus Cristo. Aqui é uma paródia da ressurreição, uma imitação da ressurreição. Por quê? Porque ele vai imitar a ressurreição para o quê? Para ganhar a confiança. Como a ressurreição, o que é para nós a ressurreição de Cristo? Cristãos, tudo. Porque se Cristo não ressuscitou dos mortos, como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, nós continuamos nos nossos pecados e vã é nossa fé. O que é a ressurreição para o crente? Tudo. Para nós, se Cristo não ressuscitou, nós somos os mais dignos de compaixão, os mais miseráveis de todos os homens, nós estamos perdendo nossa vida. Mas Cristo ressuscitou e Ele é a garantia de que Deus aceitou o seu sacrifício e de que nós fomos salvos nele. A ressurreição de Cristo é a garantia da nossa salvação. Se Cristo não ressuscitou, não nos vale nada. Um Salvador morto não vale nada para ninguém. Então, o que é a ressurreição para a gente? Tudo. É por isso que nós estamos aqui essa noite. Então, o que ele vai querer? Imitar essa ressurreição, imitar esse golpe. E tem um outro lado também que, provavelmente, isso aqui é um ressurgimento de um governo que já não existe mais. Que a gente vai lidar com isso lá no capítulo 17. É um ressurgimento de um governo que cessou de existir, que não existe mais, mas por um tempo ele vai voltar a existir. Vai voltar um grande governo do passado que vai voltar a existir. Então, esses dois lados. E é lógico que a serpente que recebeu um golpe na cabeça, da onde que vem isso? Lá do Gênesis capítulo 3, versículo 15, que é o próximo evangelho, o primeiro evangelho. A serpente recebe um golpe na cabeça. Então, o que Satanás está querendo dizer aqui é, eu recebi um golpe na cabeça, mas o meu golpe na cabeça foi restaurado. Eu estou de volta. Aí, então, ele recebeu fôlego de vida. E aí vai falar sobre a ressurreição, que é a palavra que ele vai usar no capítulo 2, versículo 8. Jesus, quando ele vai falar assim, eu estive morto, mas agora eu vivo.
Aqui é a mesma palavra de novo. Então, está sempre aludindo à ressurreição de Jesus. E o falso profeta, ele tem a função do Espírito Santo. Qual é a função do Espírito Santo? Vai vir o Espírito, e o Espírito vai fazer o quê? Ele vai levar vocês a toda a verdade. Quem é a verdade? Cristo. Vai vir o Espírito, e o Espírito vai me glorificar. Qual é a função do Espírito? Glorificar Cristo. Qual é a função do falso profeta? Glorificar o anticristo. Então você vê que é as funções, é o exato espelho invertido do que a verdadeira, a santa trindade, a falsa trindade. Então é isso que não pode perder de vista. Você pode querer tentar interpretar os símbolos, etc., mas se você perdeu a teologia do texto, você não pegou nada do texto. Você não pegou nada do texto. Então, quem é como a besta? Porque no versículo 13, no capítulo 13, 4, qual que é, depois de fazer essa falsa ressurreição, as pessoas da terra começam a declarar? Quem é como a besta? Quem pode batalhar contra ela? Mas se você conhece um pouquinho de Bíblia, e se você já leu o Antigo Testamento, aonde que nós encontramos esse tipo de fala? Onde que nós encontramos? Ou para quem é atribuído esse tipo de frase no Antigo Testamento? Para Deus. Porque se você abrir aí a sua Bíblia, tem algumas referências aí, um exemplo disso, Êxodo capítulo 15, rapidinho. Êxodo capítulo 15, não precisa abrir não, se você não quiser, eu só vou ler esse aqui, Êxodo capítulo 15, versículo 11. E diz assim: quem entre os deuses é semelhante a ti, Senhor? Quem é semelhante a ti, majestoso em santidade, terrível em feitos, glorioso, autor de maravilhas? Então, em várias partes do Novo Testamento, nós vamos ver isso. Do Antigo Testamento, quem é como o Senhor? Quem é como o Deus dos exércitos? Quem pode batalhar contra o Senhor? Ele é o Senhor. Então, o que é isso aqui? Mais uma vez é uma falsa apropriação do ser de Deus. Quem é como o Senhor? Quem pode guerrear contra o Senhor? Ninguém. A resposta é ninguém. Então, ele é um falso Jesus, ele é um falso Deus, que quer atribuir para ele honra e glória. Quem é como eu? Ele está querendo se apropriar daquilo que só Deus tem. Então, adorarão o dragão por causa da besta, porque o versículo 4 fala que eles vão adorar o dragão por causa da besta, ou seja, eles vão adorar Satanás por causa do anticristo. Mais uma vez, com relação à trindade, não é isso que nós fazemos? Nós não adoramos o Pai por causa do Filho? É mais uma vez, mais uma apropriação daquilo que é, como funciona a religião, o cristianismo, como que funciona a nossa relação com o Pai e com a Trindade. E aí ele tinha uma boca arrogante. Os versículos 5 e 6 aí, ele começa a falar contra quem? Contra Deus, contra os céus, contra os santos. E da onde que vem isso? Qual é a relação com isso aqui? Aonde nós encontramos isso previamente? Em Daniel capítulo 7. Lembra do chifre pequeno? Que Daniel especialmente ficou notando, e ele depois perguntou para o anjo, o que quer dizer aquele chifre pequeno que falava palavras blasfemas contra Deus? Então o anjo vai explicar que aquele é o quê? Um governante que haveria de vir. Um último governante, aquele que vai se rebelar contra Deus, que vai se colocar, se opor diretamente, declaradamente contra Deus. O anticristo não vai ter problema nenhum de falar contra Deus, em cadeia nacional, para todo mundo ver. Ele não vai ter nenhum problema disso. Ele não vai ter, aliás, nenhum problema disso em falar, eu sou Deus. Eu sou Deus. E escandaliza isso a gente, não escandaliza? Alguém falar que sou Deus? Mas quem falou que era Deus? E a gente não se escandaliza por causa disso. Quem falou que era Deus? O próprio Jesus. Jesus falou que ele era Deus. Jesus fez coisas e afirmou
que ele era Deus. Porque ele afirma a sua filiação. Uma vez que você é filho, o que o filho tem em comum com o pai? A mesma natureza. Se você é seu filho, você tem a mesma natureza. E Jesus não vai deixar, nunca vai esconder isso, né? Nunca vai deixar isso. Eu e o Pai somos um. Então, ele vai falar esse tipo de coisa. Eu sou Deus. E vai blasfemar contra o Deus do céu e contra Cristo. Por causa disso. Então, onde Cristo falará contra Deus. Nós vemos isso mais uma vez em Daniel capítulo 7, versículo 8, 20, 25, no capítulo 11 também. E o seu governo durará um período de 42 meses. Por que 42 meses? Quais são os outros números que nós temos aí, com relação ao mesmo período, ao mesmo tempo? 1260 dias. Tempos e metade de um tempo. 3 anos e meio. Então, 42 meses, se você ficar convertendo tudo isso aí, vai dar sempre a mesma coisa, 3 anos e meio. Por que 3 anos e meio? Que é o período da grande tribulação, é o período que esse reino se levantará e terá domínio sobre todos e sobre tudo. Se você voltar aqui, versículo 7, e diz assim: foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Foi-lhe dado autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Foi-lhe dado. Quem deu? Deus. Deus deu. Assim como Deus deu autoridade para Satanás atingir a vida de Jó. Mas no final, o que Jó ganha? Mas esse é o principal que Jó ganhou? Se ele não tivesse ganhado nada disso de volta, nada material de volta, porque a nossa cabeça sempre vai para o material. Se Jó não tivesse ganhado nada de volta, ele tinha ganhado tudo. Se Jó não ganhasse nada de volta, ele tinha ganhado tudo. O material não era nada, em comparação ao que ele realmente ganhou, que foi Deus. Aqui, o que ele está falando é, eles terá autoridade para nos atingir durante 42 meses. E muitos de nós, como diz o texto aqui, vamos ser mortos por causa da nossa fé. Não se engane, as coisas não melhorarão para nós, elas piorarão. É por isso que se a sua fé estiver em coisas desse mundo, se a sua fé estiver baseada naquilo que você tem, você não fica. Porque se a sua fé estiver em qualquer outra coisa que não é Deus, os seus deuses vão ser tirados e vai ficar apenas o que você é com Deus. E se ele não é o centro, só pode responder no dia da grande tribulação, Deus me deu, Deus tirou, se aquela pessoa tem Deus no centro. Então por que Deus... Mas Rodrigo, eu não entendo um Deus de amor que permite a gente passar por tribulação. Você não entende? Você não entende que você é uma fábrica de ídolo? E que se Deus deixar você do jeito que você está, a única coisa que você produz é ídolos e mais ídolos e mais ídolos. Sabe por que Deus deixa a igreja dele passar pela grande tribulação? Para purificar a sua igreja. Para purificar, para tirar todos os ídolos. Sabe aquela oraçãozinha que a gente faz, aquela oraçãozinha perigosa, que eu já falei para você tomar cuidado com essa oração. Qual que é a oraçãozinha perigosa? Deus, eu quero te conhecer mais. Deus, eu quero ser mais íntimo de ti. Ah, você quer? Deus, eu quero que o Senhor seja o centro da minha vida. Toma cuidado com essa, porque para ser o centro, Ele vai tirar todo o resto. Porque você só vai entender que Jesus Cristo é tudo que você tem, quando Jesus Cristo for tudo que você tem. Que Ele vai tirar todo o resto. A grande tribulação serve para isso no meio da igreja, para purificar. Sabe o que vai acontecer com a gente? A gente vai perder tudo. Tudo. Inclusive muitos de nós a vida. Mas sabe o que vai ficar? Deus. E isso ninguém tira de nós, porque nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem altura, nem presente, nem porvir, nada pode nos afastar, nada pode nos tirar o amor de Deus que é nosso por meio de Jesus Cristo. Romanos capítulo 8. Nada. Isso ninguém te tira. Satanás pode tirar tudo de você, mas ele não tira isso de você, o amor de Deus, a sua salvação. Um dia você estará com Ele para sempre. E tudo isso que você perdeu aqui, que nem é seu, vai ser restituído no céu. Mas 2 vezes mais? Não. Pela eternidade, infinitamente mais, incalculavelmente mais, porque nós estaremos com o Senhor para sempre.
Essa é a nossa esperança. É por isso que nós passamos pela grande tribulação. É por isso que os servos são mortos na grande tribulação. Porque nós somos chamados para seguir Jesus como ele andou. Lembra das minhas 2 pregações atrás? Nós fomos chamados para caminhar em direção à cruz como o nosso mestre andou. Não se engane, ninguém é maior do que o seu Senhor. Se me perseguiram a mim, perseguirão a vós outros. Gente, Jesus morreu uma morte terrível. Por que você está querendo ser poupado? Já perceberam isso ou não? Porque a gente não quer sofrimento. A gente pensa, como eu disse no domingo, que servir a Jesus e seguir a Jesus é ir para uma colônia de férias, quando na verdade é para um campo de batalha. E inclusive estamos talvez em perigo de perdermos a nossa própria vida, porque um campo de batalha não é um lugar seguro. E é esse lugar que foi para onde Cristo nos enviou e nos chamou para o seguir. Então nós devemos seguir o Cordeiro. Seguir o Cordeiro como? Inclusive imitando a sua morte, porque ele foi também morto. Mas o final disso, a morte não tem a palavra final sobre as nossas vidas. Qual é a palavra final sobre as nossas vidas? Vinde benditos do meu Pai para o gozo eterno. Venham a morte, porque quanto mais baixo você me levar, mais alto ele vai me erguer. O que a morte pode fazer com o crente? Nada. A única coisa que ela pode fazer é nos levar mais perto de Deus. Amém? Então, nós somos chamados para seguir Jesus com a nossa vida, assim como a morte de Jesus não resultou em derrota, mas em vitória, nós também venceremos com a nossa morte. Amém? Semana que vem a gente continua e a gente vai para a segunda parte aí, a besta que saiu da terra. Eu fui um pouquinho mais rápido hoje porque nós já falamos disso na semana passada, darei mais alguns detalhes. Então, semana que vem a gente continua. Deus abençoe.